um embaixador brasileiro em Israel e que veio para o Brasil e tudo mais, e você tem um embaixador de Israel que está aqui no Brasil. Os embaixadores têm essa função, né? Eles são uma conexão entre os países. Essa crise reacendeu o conflito também com essa pessoa israelense. Aqui em Brasília, o Daniel Zonshine, entre ele e o corpo diplomático brasileiro. O que está acontecendo? Para o Itamaraty, o melhor seria que ele pedisse para sair e voltar para Israel, ou que eventualmente, né, Larissa, seja encaminhado para algum outro posto, fazer alguma outra coisa. Nós entrevistamos um professor de Relações Exteriores nesta semana que chegou a dizer que foi entre 3 ou 4 vezes que esse embaixador foi chamado já pelo governo brasileiro para ouvir ali algumas... que a palavra eu esqueci, não é reprimenda, mas é algo do tipo, eu já vou lembrar e já falo aqui. Ele foi chamado algumas vezes para ouvir o governo brasileiro, ou seja, relação estremecida, né, Larissa? Exatamente, e a gente lembra que no fim do ano passado, eu estava conversando com o pessoal ali no Palácio do Planalto e eles lembraram esse episódio, teve um encontro de Bolsonaro com o embaixador israelense. E que isso já gerou naquela época um clima muito ruim dentro do Palácio do Planalto, de uma espécie de posicionamento do governo israelense de lado político dentro aqui do Brasil. Esse foi o entendimento à época do governo federal. Naquele momento, ali no finzinho do ano passado, o que o Palácio do Planalto ouviu de resposta e que o próprio ex-presidente Bolsonaro disse é que teria sido um encontro por acaso, que o embaixador estava ali para conversar com deputados e Bolsonaro acabou entrando nesse encontro. Mas o que a gente tem de prático de lá para cá? Uma relação que nunca foi tão boa do governo com Israel e que complica, desse atual governo, né, desde o início da guerra, obviamente. E um entendimento de uma defesa sem nenhum tipo de crítica da oposição brasileira, e leia do bolsonarismo, ao governo de Israel diante do conflito. A situação ela piora muito, claro, depois da fala do último fim de semana, onde Lula faz essa comparação com o Holocausto. Agora, nesse momento, há uma expectativa de que a crise vá diminuindo no decorrer dos próximos dias, que o pior já teria passado, que a fala mais firme que veio do governo brasileiro de críticas foi a última, inclusive, que a gente teve do próprio ministro de Relações Exteriores aqui do Brasil, Mauro Vieira, ali pouco antes do G20. Que agora no G20 o assunto é jogar para frente, como o Mauro Vieira também fez ontem, pedindo paz no conflito, tentando amenizar toda essa situação. Mas também há um entendimento que o Brasil, que desde o início do conflito tentou se colocar como um intermediador, né, que seria aquele para a busca de paz, um país, né, brigando e se posicionando diante da ONU e dos organismos internacionais pedindo paz, agora não vai ter essa visão mais de alguém mais neutro. Para além disso, o Itamaraty sempre teve, enquanto instituição, entra governo, sai governo, uma tentativa de se posicionar de forma neutra em qualquer tipo de problema fora daqui, em qualquer conflito de interesse ou numa guerra, por exemplo. Então, a gente vai ter que acompanhar como será esse Itamaraty a partir de agora. Tanto que dentro ali, quem é de carreira mesmo, veio tentando fazer esse trabalho de amenizar as críticas de Lula, porque há uma tentativa de continuar essa imagem do Brasil no exterior, de que o Brasil é um país que respeita os demais países, que respeita cada lado e que tenta apenas ali agir como algo neutro, mas que vai demorar um tempinho para trazer de volta essa imagem do Brasil como um todo fora daqui. Para fora daqui, acredita que a crise vai diminuir. Dentro, claro, a oposição vai continuar se aproveitando deste fato, desta fala de Lula, para tentar colocar a população contrária ao atual presidente da República, seja aquela ala mais evangélica que a gente tem, que já tem dificuldade, né, o PT e o presidente Lula com essa relação, seja também dentro do Congresso Nacional, convocando ou convidando o próprio ministro de Relações Exteriores e, para encerrar, em especial, deve ter uma fala sobre isso na manifestação convocada pelo ex-presidente, marcada para esse fim de semana. Elisa.